Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui nos assistindo. Nossa primeira conferência estadual de missões virtual. Eu vou estar falando com vocês sobre o tema Missões com Crianças. Meu nome é Lidiane, atualmente eu sou missionária em tempo integral, sou também pastora auxiliar, sou da cidade de Coronel Fabriciano, né? E eu já estou trabalhando em missões em tempo integral já há quase 8 anos. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado, que tem queimado no meu coração, em responsabilidade às crianças, a evangelização das crianças, e vou falar com vocês um pouco do que tem acontecido, e o meu desejo é que a gente termine esse tempo com você entendendo qual é a sua posição, qual é a sua função, qual a sua missão nesse tempo, e não só nesse tempo, mas na vida, né? E eu quero dar para você a oportunidade de se interessar, para você que já trabalha, para a gente aperfeiçoar, para a gente estreitar os nossos laços, mas para você que ainda nunca trabalhou, nunca desenvolveu nada voltado para o ministério infantil, eu quero dar para você a oportunidade de conhecer um pouco do porquê trabalhar com crianças, né? Qual será o nosso status? Qual será a nossa missão em relação às crianças? Contando um pouco sobre minha trajetória, eu aceitei Jesus no culto infantil e desde então a minha vida foi transformada. Aceitei Jesus, eu tinha 11 anos de idade, hoje com 33, né, faz um tempinho, e desde que aceitei Jesus nesse culto infantil, nunca mais a minha vida foi a mesma. E por causa disso, hoje eu estou aqui e eu quero poder compartilhar com vocês. Desde então, sempre envolvida na igreja, sempre trabalhando no departamento infantil, trabalhando com jovens e adolescentes. E o tempo foi passando e cada vez mais aprendendo e me envolvendo, até que o Senhor começou a despertar no meu coração o desejo de alcançar mais pessoas para o reino de Deus, de levar o evangelho, de pregar a palavra. E eu comecei a me perguntar, mas como eu vou fazer isso? Como eu posso servir nesse meio? O que eu tenho para dar? E aí o Senhor foi falando e fazendo muitas coisas na minha vida, e uma delas eu tive a oportunidade então de sair, né, depois de concluir o ITQ, de trabalhar por muitos anos na minha igreja. Deus me deu a oportunidade de ir para a missão de tempo integral e servir em outras cidades, e eu tive a oportunidade de servir também em outros países. E o que eu queria começar falando com você é que a primeira coisa muito importante que nós precisamos entender que cada um de nós tem uma missão. O Senhor nos chamou, o Senhor tem um propósito para a nossa vida, e o chamado que Ele fez para nós e que está na sua palavra é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que o mundo é muito grande, não é verdade? São muitas coisas, e no mundo existem muitas pessoas. E se existem muitas pessoas, nós podemos então entender que cada uma vai ter a sua função. Cada um tem o seu pedacinho na fatia do bolo, entende? Então, caminhando, desenvolvendo, trabalhando, com cada dia mais esse desejo de alcançar muitas pessoas queimando no meu coração, eu entendi então que a minha parte era trabalhar para que as crianças fossem alcançadas, porque uma frase que ficou no meu coração há muitos anos, e eu sempre gosto de falar quando eu tenho oportunidade como essa, é de que quando nós ganhamos um adulto para Jesus, glória a Deus, existe festa no céu, isso é muito bom, faz toda a diferença, mas o adulto ele só tem o resto da sua vida nessa terra, né? Mas quando nós ganhamos uma criança para Jesus, ela tem uma vida inteira para fazer diferença, uma vida inteira para viver e caminhar sobre princípios e valores que estão de acordo com a palavra de Deus, uma vida inteira para dar destino a outras vidas. Então, quando nós ganhamos uma criança para Jesus, eu acredito que a festa no céu é dobrada. E falando sobre isso, eu tive a oportunidade de estar na base de missões, na nossa base estadual de missões, que fica no Vale de Jequitinhonha, né? Mais exatamente na cidade de Padre Paraíso. Fiquei por lá 2 anos, né? Quase 2 anos e um pouquinho. E lá nessa base eu trabalhei desenvolvendo projetos voltados para crianças. E nós trabalhávamos muitas coisas na base, e uma delas, que eu caminhei bem de perto, foram os nossos projetos nas escolas. E a nossa igreja tem um projeto que se chama Construindo Valores. Atualmente eu coordeno esse projeto no nosso estado, e é um projeto assim que é a paixão do meu coração, porque foi um projeto que conseguiu compilar tudo aquilo que o meu coração desejava, mas que eu não conseguia de alguma maneira colocar isso no papel. E aí com esse projeto nós alcançamos dentro da cidade de Padre Paraíso 2 escolas, semanalmente quase 600 crianças. Então, muitas coisas Deus fez naquela cidade através de nós, através desse projeto. Muitas crianças foram alcançadas, muitas famílias restauradas, muitas professoras, o corpo docente da escola também todo era exposto àquilo que nós estávamos fazendo ali. Um projeto voluntário, ele não tem custo nenhum para a cidade, para a escola, nada. E
ele leva a palavra de Deus através de princípios e valores baseados na vida de Jesus. Então é um projeto que ele não fere nenhuma das colocações do MEC ou das instituições de ensino que nós temos. E esse projeto também hoje ele já acontece em outras cidades. Nós temos em Sete Lagoas, em Santana do Paraíso, e nós queremos, né, avançar, continuar. Embora nesse tempo de quarentena os projetos estão parados, né, as escolas não estão funcionando, e o Construindo Valores em si, ele atua somente nas escolas, alcançando crianças do 1º ao 5º ano. Então atualmente nós estamos parados, e também nós trabalhamos com outro projeto que é o Contação de História, Contando o Amor. Como assim? Esse projeto ele surgiu quando eu estava na cidade, né, de Padre Paraíso, e nós começamos a trabalhar o Construindo Valores com crianças de 1º ao 5º ano, mas surgiu uma necessidade. As diretoras, as professoras de outras escolas vinham procurar e pedir para que a gente também levasse aquilo que nós estávamos ensinando para as crianças da educação infantil e até mesmo para 6º ao 9º ano, ensino médio. E eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E aí foi quando veio isso ao meu coração de contar para essas crianças histórias, e as histórias que fazem parte do projeto Construindo Valores, que na verdade são as histórias da vida de Jesus. O Construindo Valores, esse é o único objetivo dele, falar da vida de Jesus, os princípios e valores extraídos da vida dele, de uma forma lúdica, de uma forma alegre, de uma forma bem contemporânea, de forma que as crianças entendam aquilo que nós estamos falando. Na verdade, o que eu digo é que as aulas do Construindo Valores são pregações contextualizadas para que cada criança entenda, de acordo com o seu nível de conhecimento, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Então, assim, isso é algo que eu amo muito e que eu gosto muito e fez muita diferença e tem feito. E aí assim nós trabalhamos também em creches, instituições, a PAI, nós trabalhamos em alguns lugares e grandes coisas o Senhor fez. E por que eu estou contando tudo isso para você? Porque nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o porquê trabalhar com crianças, o porquê levar o Evangelho às crianças. E só para concluir essa parte, atualmente eu estou me preparando, eu não estou mais na base, né, de missões, porque esse ano eu estou me preparando, porque em agosto, né, provavelmente, vamos ver como é que vai ficar em relação à situação da pandemia, mas em agosto desse ano eu já estou de viagem, né, pré-marcada para estar indo para Moçambique, na África, para um lugar onde há muito tempo Deus tem falado do meu coração, e também para trabalhar com esses mesmos projetos, trabalhar com a educação infantil, levando a palavra de Deus. Mas por que insistir tanto em levar a educação infantil, educação na palavra para as crianças? É algo que queima no meu coração, eu ouvi quando era muito nova, mas que ficou guardado. É o seguinte: quando nós ganhamos um adulto para Jesus, é muito bom. Acontece uma festa no céu, glória a Deus que mais uma pessoa se converteu, que passa a fazer parte então do reino de Deus, para viver uma transformação de vida, uma conversão genuína, isso é muito bom. Só que o adulto, ele já viveu geralmente a maior parte da sua vida, ele já está caminhando para o fim, né? Já tem pouco tempo de vida ainda, para poder desenvolver e trabalhar para o Senhor e servir ao Senhor. Mas quando nós ganhamos uma criança para Jesus, aí a coisa muda, porque a criança tem a sua vida inteira. Ela tem oportunidade para caminhar sobre princípios e valores desde o início, para não errar em muitas coisas que talvez eu e você nós erramos. Então, quando nós ganhamos uma criança para Jesus, nós ganhamos uma vida inteira. Na verdade, nós damos destino, né, na vida de uma criança que talvez não tinha expectativa nem de vida, nem de projetos, muito menos de ministério. Mas quando uma criança ela reconhece que ela precisa do Senhor, que ela se converte de forma genuína e as crianças aceitam Jesus e nós precisamos levar a criança a tomar essa decisão, toda a vida dela pode ser transformada. E é isso que é lindo. É uma vida inteira vivendo para o Senhor e, o melhor de tudo, podendo dar destino a outras vidas, podendo ajudar outras pessoas, falando do Evangelho, se desviando das coisas erradas e verdadeiramente seguindo no caminho do Senhor. E agora eu quero fazer uma oração para a gente começar esse tempo. Queria convidar você aí para fechar os seus olhos, parar um pouco aquilo que você está fazendo, pedir ao Espírito Santo que te ajude a ficar com a gente aqui até o final, para que você entenda tudo aquilo que nós, qual o desejo do nosso coração que nós queremos transmitir a você, daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então eu quero orar por você agora e orar por esse tempo, amém? Feche seus olhos aí se você pode, ou para um minutinho e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus.
Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, através de nós e em nós. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu amor que é tão grande e chega a nos constranger, Senhor. Obrigado, Deus, por cada criança que até hoje já foi alcançada e também te agradecemos em fé por aquelas que ainda serão alcançadas, Senhor. Eu oro, Deus, pelas crianças das nossas igrejas, da nossa nação. Eu oro, Deus, pelas crianças do mundo. Seja, Senhor, na vida de cada uma. E, Pai, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento leve cativo o nosso pensamento. Nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Teu Espírito quer ministrar ao nosso coração neste momento, Pai. Pai querido, toma cada um, Deus, que tem trabalhado para que essa conferência aconteça e toca, Deus, no coração de cada um que será alcançado. Faça a Tua vontade na nossa vida, Deus, nós estamos disponíveis, Deus, para viver a Tua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá? Se você quiser pegar aí a sua Bíblia para nos acompanhar, tem algumas referências e algumas coisas que eu quero conversar com vocês aqui sobre esse assunto, né? Missões com crianças. Qual é o seu status? O que você tem feito em relação a missões com crianças? Ou vamos esquecer missões, mas em relação às crianças, o que você tem feito? Qual tem sido a sua contribuição no reino de Deus? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos começar primeiro entendendo um pouco à luz da palavra do porquê se preocupar e por que trabalhar com crianças, por que dar importância muitas das vezes para aqueles que estão um pouco que esquecidos, né? Vamos lá? No livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, a gente vê a finalização, né? Finalizando uma história, um tempo que estava passando. Às vezes eu sempre falo história, mas são histórias da vida de Jesus, tá? Acho que é o hábito de estar sempre falando da vida de Jesus, contando histórias, né? A gente vê ali finalizando que José e Maria estavam retornando do templo, que todo ano eles iam para Jerusalém no tempo da Páscoa. Todo ano eles iam para poder, né, cumprir tudo aquilo que era determinado na festa da Páscoa, e eles sempre levavam Jesus. Jesus já estava ali, vamos colocar aqui como um junior, assim, na sua pré-adolescência. E aí eles passaram os dias de festa lá, festejaram, fizeram tudo o que tinha que fazer e já estavam retornando. Mas quando já tinha praticamente um dia de viagem, né, de retorno para a casa deles, e aí José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. E eles procuraram para o lado, procuraram para o outro, fizeram um monte de coisas e não encontraram. Então decidiram voltar até Jerusalém para ver se Jesus estava lá. E não é que Jesus estava lá? Quando chegaram lá, viram que Jesus estava no templo ensinando aqueles homens, os mestres da lei, os sábios, aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam lá falando com eles, ensinando eles. E então Jesus, ele virou para os seus pais quando perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Ele falava: eu estou cuidando das coisas do meu pai, não se preocupe, né? E a Bíblia fala no versículo 51 que Maria e José não puderam compreender exatamente as palavras, aquilo que ele disse, mas Maria guardava no seu coração cada momento com ele. Maria e José, eles sabiam que Jesus era deles, mas não era deles. Eles estavam trabalhando para que um propósito fosse cumprido. Jesus era um presente de Deus na vida de José e Maria, mas um presente que não era deles, entende? Então, eles seguiram. E aí no versículo 52, que é o que eu quero enfatizar com vocês, fala que o menino crescia em estatura, sabedoria e graça. E ele estava sempre crescendo em obediência aos seus pais. E aí quando a gente para pensar, ele crescia em estatura, sabedoria e graça, a gente entende que Jesus ele estava crescendo em todos os seus níveis sociais. Ele estava crescendo em estatura mesmo, fisicamente, né, de tamanho, se desenvolvendo de acordo com a sua idade, tudo dando certo, tudo funcionando. Em sabedoria, ou seja, ele estava com a sua mente sempre se expandindo, aprendendo aquilo que era bom. Ele estava retendo tudo que era bom e já estava compartilhando tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele aprendia e que ele sabia de Deus. E em graça, porque nós entendemos que a vontade de Deus ela era sobre a vida de Jesus e a graça de Deus ela se manifestava a cada andar, a cada passo, aquilo que Jesus fazia, a graça de Deus era sobre ele. E sobre isso eu quero trazer para nós, para que a gente pense o quê? Nós como pais, como adultos, né, como líderes sobre as crianças, nós precisamos promover para as crianças esse crescimento.
Esse crescimento físico é responsabilidade dos pais, é promover para a criança o seu cuidado, né, com o corpo físico de todas as maneiras, é promover para as crianças o conhecimento da palavra de Deus e fazer com que a criança tenha acesso à palavra de Deus, que ela conheça e receba da graça de Deus. É nossa função, é nosso dever trabalhar, promover cada criança para que ela viva esse crescimento em estatura, sabedoria e graça, de forma física, de forma psicológica, de forma espiritual. Esse é o nosso papel. E Jesus, ele crescia assim. E assim como Jesus crescia, é desejo do coração do Senhor que toda criança também cresça. Infelizmente, nós estamos vendo muita infância roubada, muitas crianças que já não estão mais vivendo o que era para viver como crianças, porque as pessoas não estão desenvolvendo para com elas a sua responsabilidade devida. Entende? A gente precisa parar e analisar isso. Seguindo um pouco mais para frente, em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando se envelhecer não se desvie dela. Uma coisa que saltou aos meus olhos em pouco tempo é que nós devemos ensinar a criança, não é o caminho, mas é no caminho. Quando eu ensino o caminho, eu estou dizendo, olha, criança, o correto é passar naquele lugar, vai lá e passa lá, enquanto eu estou passando num lugar que não tem nada a ver com aquilo que eu estou ensinando, entende? Sabe aquele ditado popular que não tem nada de Deus, que diz faça o que eu falo e não o que eu faço? Isso não pode existir na nossa vida como cristãos. Quando esse provérbio diz, ensina a criança no caminho, está dizendo o quê? Eu ando no caminho e por isso a criança ela anda junto comigo. Eu ando no caminho do Senhor, porque o conselho, ele ensina, mas o exemplo arrasta. Então, você pai, você mãe, você líder, você pessoa comum, assim como eu, que ainda não tem filhos, nosso dever é caminhar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus, para que então as crianças nos vejam e nos sigam, sejam nossos seguidores, assim como nós somos seguidores de Cristo. Porque quando nós fizermos a coisa certa, elas também farão. A criança, muitas das vezes, ou na sua grande maioria, ela não cria nada, mas ela repete tudo aquilo que ela está vendo, ela reproduz tudo que ela vê. Então é nossa função caminhar de maneira correta. Então, para que a criança cresça em estatura, sabedoria e graça, nós precisamos crescer em estatura, sabedoria e graça. Caminhar no caminho para que as crianças andem conosco. Amém? E ainda na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 19, para a gente fechar aqui, nós temos uma história também fantástica, maravilhosa. Jesus estava lá reunido com seus discípulos, pregando a palavra, falando para várias pessoas, contando histórias, porque Jesus amava contar histórias e ensinava muito através de histórias. E todos estavam lá ouvindo e de repente chega um tumulto de crianças, chega um monte de criança e começaram a meio que fazer uma bagunça assim. E os seus discípulos então ficaram preocupados e começaram a querer parar as crianças. Mas imediatamente no versículo 14, Jesus ele dá um basta naquela situação. Ele levanta e fala assim, ei, parem! Deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E se vocês querem entrar no reino dos céus, como essas, vocês precisam voltar a ter o coração como essas crianças. Então, você consegue parar comigo e pensar um pouco agora que Jesus, ele parou o que ele estava fazendo, ele deu importância para um grupo de crianças que tinha chegado até ali? E olha que elas não estavam no seu comportamento quietinho, direitinho. Talvez quando você ia à igreja e levava seu filho, sua criança, ele ficava lá fazendo bagunça, correndo, porque é criança. E criança tem que ser criança. Nós não devemos punir a criança por ela fazer aquilo que é da natureza dela. Nós precisamos educar, é diferente. Mas Jesus ele parou e ele disse, deixe vir a mim elas, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus estava ensinando para a gente? Se preocupem e façam com que as crianças venham até mim. Vocês precisam mediar esse caminho. E agora pensando nisso, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, né, as crianças fazem parte aí do grupo de risco, não estão podendo ir às igrejas, assim como elas, uma coisa que quero ressaltar, nesse tempo quem tem sofrido muito são as crianças, porque nós adultos estamos saindo, a gente não deixa de trabalhar, aonde já está permitido a gente está indo na igreja, né, de acordo com todas as orientações que a gente tem recebido,
Mas a criança não, ela está ficando em casa. A criança não está podendo ir à escola, a criança não está podendo brincar com seu coleguinha, a criança não está podendo visitar os avós, os tios. Então, na verdade, as crianças estão sofrendo muito. E nesse mês de maio, uma coisa que a gente também não pode deixar de ressaltar, nós acabamos de passar agora pelo dia 18 de maio, dia de enfrentamento ao abuso, exploração sexual infantil. E nesse tempo de pandemia, se você for pesquisar os jornais, a TV, tudo que tem sido noticiado, o número de crianças que estão sofrendo abuso dentro das suas próprias casas tem aumentado muito, porque elas estão mais tempo ali. E na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa muito próxima. Então é momento da gente não entrar em quarentena em relação à nossa preocupação com o Evangelho, a nossa preocupação com as crianças. O mundo está de quarentena, tudo está de quarentena, está podendo parar, mas uma coisa que é muito forte no meu coração, Jesus não está de quarentena e Ele conta conosco para ser referência, para ser voz sobre aquele que necessita. E Provérbios diz isso: abre a sua boca a favor daquele que necessita. Seja justiça para aquele que não tem justiça. Então nós precisamos nos posicionar e nos levantar. A criança não está podendo ir para a igreja, mas uma coisa que nós precisamos aprender, e eu acredito que a grande maioria de nós já entendeu com esse tempo de pandemia, de quarentena, é que a igreja ela precisa se voltar para dentro das casas. Se a gente não sabe quanto tempo vai levar para passar, a gente não sabe como serão as coisas depois que passar, mas uma coisa nós sabemos e aprendemos: é possível cultuar o Senhor dentro das nossas casas, é possível viver comunhão em família. Infelizmente, a gente vive um tempo de muito ativismo social, muito acelerado, a gente está sempre correndo, sempre com muitas atividades, muitas coisas a fazer, e às vezes a gente não tem tempo, a gente não para conversar, a gente não para dar atenção que a criança está pensando, a gente só acha bonitinho. E uma coisa que é muito complicada, tá sempre com o celular na mão, tá sempre talvez projetando essas coisas nas redes sociais, mas não está dando a devida importância para a criança. E pensando em tudo isso, leva a gente a pensar uma coisa, que muitas das vezes a gente troca as responsabilidades, né? Nós pensamos que a responsabilidade de ensinar sobre Deus é do pastor, é do missionário, é do líder, é daquele que está na frente, mas a Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 6 e 7 vai falar sobre isso, que nós devemos amar o Senhor com todas as nossas forças, com todos os nossos entendimentos. E aí logo no versículo 7 começa a dizer: e amando o Senhor, fale disso, e fale disso na sua casa, fale disso andando, fale disso fazendo as coisas, ou seja, ensina a criança no caminho que se deve andar. Ame o Senhor de todo o seu coração e ensine as crianças. É função dos pais, é função do tutor dessa criança ensinar ela a palavra de Deus. Então nós precisamos trazer isso mesmo como uma responsabilidade para o nosso coração. E pensando nisso, nós precisamos então parar, né? O que a quarentena fez com a gente é isso, parar. Só que não parar e ficar prostrado, mas parar e analisar: ei, qual é o meu status? O que eu posso fazer? Como eu posso desenvolver para que a minha criança não fique parada? Para que a criança que tem dentro da minha casa, talvez para a criança dos meus vizinhos, que talvez não tenham compromisso com o Senhor, para a criança que está ali na rua, o que eu vou fazer? Como eu posso fazer? E a primeira coisa é essa: ame o Senhor de todo o seu coração. A pessoa que realmente ela ama o Senhor, independente de qual departamento, se é adulto, se é criança, se é idoso, se é homem, mulher, jovem, adolescente, se você ama o Senhor, você vai se preocupar com as coisas que o Senhor ama. Se você ama o Senhor e permanece na presença do Senhor, você vai se preocupar em viver para que os propósitos de Deus sejam cumpridos, não só na sua vida, mas também na vida de Deus para a vida das pessoas, me entende? E assumindo essas responsabilidades, pensando nisso, a primeira coisa: viva o Evangelho e seja exemplo. Se você quer que a criança que existe na sua casa, ou que existe próximo de você, ou se você é alguém que o seu coração tem queimado a trabalhar com crianças de outras nações, como eu nesse tempo, e às vezes a gente fica pensando: mas e agora? A gente não vai mais poder ir, o que está acontecendo? Muitas dificuldades no campo, como nós vamos poder fazer? A primeira coisa, e é o que Deus tem trago no meu coração e tem me consolado: ame o Senhor. Seja exemplo, viva os propósitos do Senhor, independente de onde você estiver. E nesse momento, talvez tenha alguma criança que está bem próximo de você e ela vai ser tocada através da sua vida.
Nós falamos isso, né, quando a gente fala de missões urbanas, missões com excluídos sociais. A gente fala que nós muitas vezes seremos a Bíblia que as pessoas vão ler, que essas pessoas vão ler. E pensando nas crianças, que a sua grande maioria ainda não é alfabetizada, ainda não consegue ler, nós precisamos ser a Bíblia que essas crianças vão ler. Nós precisamos ser referência, precisamos ser exemplo para que elas entendam a palavra, para que elas conheçam do Senhor, para que elas se sintam cuidadas, amadas e permaneçam com o Senhor. Segunda coisa, segundo conselho que eu quero dar para você, aprenda histórias bíblicas. Às vezes você fala assim, mas o que eu vou ensinar, o que eu vou contar? Toda criança, ela ama ouvir histórias. Eu tenho certeza que se você para aí um segundinho para pensar, lembra de alguma história que você viu ainda quando você era criança? Pode ser uma história bíblica ou uma história em quadrinhos, não sei, essas histórias de Cinderela, Branca de Neve, Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, todos nós temos alguma memória na nossa mente de alguma história que nós ouvimos quando era criança. Com certeza nós temos. E eu não tive tantas oportunidades de ouvir de Jesus quando eu era bem criancinha, já tinha 11 anos, 10 anos quando eu comecei para a igreja, e com 11 anos levantei a minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Mas eu conheço crianças que sabem as histórias da Bíblia, que deixam a gente às vezes até constrangido. Mas por quê? Essa criança pegou a Bíblia e leu? Não. Alguém leu essas histórias, alguém aprendeu, alguém entendeu, alguém amou o Senhor e então ensinou essa criança. Muitas das vezes nem de forma direta. Às vezes é vídeo que essa criança está vendo, às vezes os pais nem são cristãos, mas vai ter um evento na igreja, vai ter uma festinha nas igrejas, um momento de recreação, um TEC, né, para quem conhece, tarde evangelista com criança, e envia seus filhos e lá essas crianças aprendem. Pode ter certeza que a vida dessa criança está sendo transformada. Porque um dado que a gente precisa levar em consideração é falar sobre a janela 414. Não sei se você ouviu, mas se você tiver oportunidade de pesquisa, procure entender um pouco mais sobre isso. O que é essa janela 414? Janela 414 é um trecho da nossa vida, enquanto nós temos de 4 a 14 anos. E os estudos dizem que se as crianças são alcançadas, se uma pessoa ela recebe Jesus dentro dessa faixa etária, entre 4 e 14 anos, a chance dela se desviar dos caminhos do Senhor ela é muito menor, ou quase zero. Ou se acontecer dela sair da presença do Senhor, ela nunca vai deixar de pensar e saber para onde ela deveria voltar. Então, e eu sou prova disso, aceitei Jesus, eu tinha 11 anos de idade. Você pode pensar aí, com quantos anos você aceitou Jesus? Quantos anos você conheceu o Senhor? Se você aceitou depois dos 14 anos, eu tenho certeza que a sua caminhada ela foi um pouco mais pesada, porque já deu tempo de você conhecer e experimentar muitas coisas que o mundo nos oferece e que não edificam e que não agradam ao Senhor. Mas aquela criança que não viveu isso, ela não tem saudades, ela vai voltar ao que ela não viveu. Então ela já está, de certa forma, mais condicionada a viver exatamente aquilo que ela aprendeu. Então, alcançar a criança nessa faixa etária é algo que também é pelo que eu tenho vivido e tenho trabalhado. Porque quando a gente alcança uma criança nessa idade, a chance dela permanecer na presença do Senhor é muito maior. E aí viver exatamente o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho do Senhor e até quando ela cresça, ela não se desvie dele. Amém? Então, aprenda as histórias bíblicas, ensine. Mas eu tenho dificuldade para falar, eu tenho vergonha. Ei, você em casa, você conversa com seu filho. Para você que tem vergonha, você talvez não precise contar para outra criança, mas conte para o seu filho, conte para os seus sobrinhos, para os seus parentes, talvez seu irmão menor. Ensine a palavra de Deus. Fale daquilo que o Senhor ensina. Conte sobre a vida de Jesus. Jesus foi uma criança e que viveu muitas coisas, cresceu ali junto com seu pai, aprendeu uma profissão. Toda a vida de Jesus ela é referência para nós. Então, aprenda as histórias bíblicas e ensine. Terceiro conselho que eu quero te dar. São 4 conselhos que eu estou dando para vocês, né? O primeiro viva o evangelho, seja exemplo. Segundo, aprenda histórias bíblicas para você poder ensinar. E terceiro, preencha o tempo das crianças. Mas preencher, muito fácil. Eu coloco lá um DVD, coloco ela para assistir. Ou eu coloco ela no celular e deixo ela vendo. Não é disso que eu estou falando. Preencha o tempo dela com você. Preencha o tempo dela com você. Você ocupe o tempo dessa criança. Mas como assim? Eu estou muito estressada, eu estou cansada. Programe.
Faça como você faz. Você tem um horário para trabalhar, você tem um horário de comer, você tem um horário de dormir, hora de tomar banho, você tem hora para tudo. Então, nesse tempo de quarentena, eu te desafio, programe um horário, programe um tempo para você conversar com seu filho sobre aquilo que é bom, para você contar uma história bíblica, para vocês cantarem. As crianças gostam muito de músicas e graças a Deus nós temos acesso, né, a muitas coisas. Tem muitas músicas infantis muito boas na rede social para a gente poder aprender, para a gente ouvir, cantar. Tem muitas cantoras e cantores gospel cantando músicas que as crianças gostam, músicas infantis e até as músicas mesmo que cantam na igreja. Tem hábito de colocar música lá na sua casa para tocar. Você vai ver que a criança aprende com muita facilidade. A criança tem uma facilidade assim, gigante de aprender. Tudo que você expor para a criança aprender, enquanto ela está nessa faixa etária de 4 a 14 anos, ela vai absorver. Então, seja efetivo no seu tempo com a criança. Entende? Gaste tempo com a criança, preencha o tempo dela com você. Talvez seja complicado porque você não está, né? Mas se você achar muito difícil, como eu falei sobre o exemplo, que a raça é o exemplo que faz diferença na vida das pessoas, seja exemplo. Comece a pegar a sua Bíblia e ler para que sua criança veja, né? A criança, quando ela vê os pais que estão ali parados, gastando um tempo, ela sempre vai querer chegar perto, ela vai ver o que está acontecendo, ela vai começar a fazer perguntas. Cria uma situação para que você seja esse maior exemplo do seu filho. Então, preencha o tempo delas com você. Tá bom? E quarta e última coisa, eu sei que a economia está aí caindo, tem muitas coisas acontecendo, mas uma coisa que nós precisamos fazer para que a gente consiga caminhar sobre algum princípio, sobre alguma coisa, é estabelecer metas, estabelecer prioridades. E você só vai fazer menção à palavra de Deus, só vai cumprir aquilo que está na palavra quando você fizer com que a criança que tem perto de você seja prioridade. Não as suas vontades, não os seus desejos, não talvez muitas vezes, até mesmo aquilo que a criança quer, mas coloque a criança como prioridade. Se você coloca ela como prioridade, você vai se atentar a tudo o que ela faz, a tudo o que ela ouve. Você vai perceber que ela sabe muito mais do que você imagina. Principalmente se é uma criança que tem hábito de brincar sozinha, observe ela brincando. Vê o que ela está falando, o que ela está conversando. Tem muitas crianças, né, os pequenininhos, que gostam de estar falando sozinho, que gostam de estar... Presta atenção no que essa criança está falando. Geralmente ela está repetindo tudo aquilo que ela já ouviu, tudo que ela sabe. E dê prioridade para o seu filho, dê prioridade para as crianças. Entenda, se nós não colocarmos as crianças como prioridade, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quem é que vai estar aqui no meu lugar fazendo o que eu estou fazendo agora? Quem é que vai estar nos altares pregando? Quem que vai estar ensinando a palavra de Deus? Quem serão os médicos? Quem serão os dentistas? Quem será talvez o presidente da nação? Pode ser seu filho, pode ser a criança que está perto de você. Então valorize essa criança. Valorize essa criança. Tem uma mulher que ela, se eu não me engano, a mãe de John Wesley. Eu li um pouco sobre a vida dela e ela teve muitos filhos. E todos eles viveram assim coisas célebres na história, desenvolvendo grandes papéis, fazendo coisas que mudaram, que impactaram a sociedade. E um dia um certo homem chegou para ela e perguntou: o que a senhora fez? O que a senhora fez para que criasse filhos tão excelentes? Homens tão de Deus, o que a senhora fez? E ela deu uma resposta muito simples e muito sábia e que a gente precisa guardar. Sabe o que ela disse? Ela falou assim: foi muito simples, eu cheguei no coração deles primeiro. Eu não deixei que o mundo chegasse no coração deles primeiro. Então tá entendendo que a responsabilidade de fazer algo diferente, de projetar essa criança para um futuro de Deus, para um futuro brilhante, é chegar no coração dela primeiro. Não deixe que a internet, tudo que ela tem oferecido, chegue no coração do seu filho primeiro. A TV, não deixe que as pessoas com maus pensamentos, o que o mundo está ensinando, o que a criança está exposta todos os dias, chegue no coração dela primeiro. Chegue você no coração dela primeiro. E chegue você cheio de princípios, cheio de Deus, amando o Senhor, para que quando o mundo vier e for tentar alcançar o coração dessa criança, ela já está blindada, revestida, já sabendo tomar suas decisões e opiniões, sabendo discernir sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí ela vai tomar a melhor decisão, vai fazer a melhor escolha e vai permanecer. Então, chegue no coração das crianças. A prioridade é seu filho. A prioridade é a criança que está do nosso lado. E eu quero dar para vocês algumas dicas, né, de como fazer nessa quarentena. Ah, não está tendo aula, não posso levar meu filho para a igreja. O que eu posso fazer?
Como que eu posso fazer para eu poder continuar educando meu filho na palavra, fazendo com que ele viva em comunhão? O que eu posso fazer? Uma dica, primeiro, muito simples, tem acontecido em algumas igrejas, inclusive é uma dica que tem acontecido numa igreja lá em Teófilo Otoni, os líderes da igreja, os pastores, juntamente com os líderes do Ministério Infantil, desenvolveram um grupo de WhatsApp. E aí nesse grupo de WhatsApp colocaram as mães das crianças, porque a criança, né, até então ela não tem acesso ao WhatsApp, ou não deveria ter até uma certa idade. Nesse grupo de WhatsApp, os líderes da igreja estão compartilhando com as mães histórias, estão compartilhando atividades, estão conversando sobre a palavra de Deus, orientando as mães, os pais, para que eles possam então passar para a criança as histórias que eles não estão aprendendo nesse tempo, para que eles transmitam a elas a palavra de Deus que eles não estão recebendo nesse tempo. Então essa é uma boa dica para você que é líder, para você que trabalha com o departamento infantil. Crie um grupo do WhatsApp, talvez não faça um grupo tão grande, mas faça vários grupos onde você vai mandar a história bíblica, onde você pode mandar uma tarefa para a criança estar fazendo. Toda criança tem em casa lápis de cor, toda criança tem acesso a algumas coisas que ela pode desenvolver. Manda uma musiquinha, conversa com a mãe, ou se você quiser, você pode até mesmo ligar para essa criança, marca um vídeo, conversa com os pais, marca um horário e liga, faça uma chamada de vídeo. Conversa com essa criança, dê atenção para a criança que você tem contato com ela, mas que nesse tempo você não pode ter. Então, fazer um grupo do WhatsApp é uma coisa muito interessante com os pais, para que os pais passem, né, para as crianças aquilo que eles necessitam. E também tirar esse tempo e fazer uma ligação de vídeo. Liga de vídeo, até mesmo de áudio. As crianças hoje estão muito espertas, né? Às vezes até muito mais antenadas do que muitas coisas que nós mesmos sabemos, né? Eles sabem muitas coisas, mas liga para ele, dá atenção, conversa, ore por essas crianças, né? Não é uma coisa assim que é simplesmente, é uma técnica, é um jeito, é uma estratégia, mas o que é mais importante, ore por cada criança que você conhece. Gaste tempo de oração, orando por elas, intercedendo por elas. Antes da gente falar de Jesus para uma pessoa, a gente fala dessa pessoa para Jesus. Então fale para Jesus dessa criança. Fale para Jesus sobre a vida dela, apresente a ela. Talvez nesse momento o Espírito Santo vai trazer a sua mente, o seu coração, algo para você orar, interceder, que você nem imagine que aquela criança está passando. Mas seja canal de bênção. Se coloque na brecha para que o Senhor te use para abençoar alguma criança. Tá bom? Outra dica que eu quero dar para vocês, tem muitos canais no YouTube que são canais que edificam coisas boas para as nossas crianças, que tem histórias, que tem música. Mas uma coisa, não deixe a sua criança sozinha na internet. Infelizmente tem muitos canais, tem muitas histórias, tem muitas coisas que também não edificam. Às vezes a criança começa a ver um desenho, no meio do desenho aparece uma coisa que não era para estar ali, porque infelizmente o inimigo ele tem sido muito astuto quanto a isso e às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Então assim, tome cuidado com isso. Mas eu quero aproveitar aqui e indicar 2 canais que são cristãos, de pessoas da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, que têm trabalhado muito. Eu tenho acompanhado esses canais de perto, eu quero aproveitar e já dar parabéns para eles que tem acontecido. O primeiro canal que eu quero indicar é o Geração Samuel, da IEQ Fazenda Velha, de 7 Lagoas. Tia Graça e toda a sua equipe, tia Poli, tia Amanda e algumas irmãs, algumas tias que tem lá, elas estão assim com muita excelência, gravando vídeos, orientação para as crianças, falando, ensinando sobre a palavra de Deus. Recente agora, o último vídeo que elas colocaram foi sobre o 18 de maio, para que a criança entenda sobre esse assunto, para que ela saiba se guardar sobre isso. Então assim, é muito interessante esse canal, Geração Samuel. Você já pode procurar aí no YouTube, eu não sei, mas talvez a gente deixe aí o link para vocês, e aí vai lá e segue o canal, veja as histórias que já tem muita coisa, coloca seu filho para assistir, eu tenho certeza que ele vai gostar. E o outro canal que eu quero recomendar é o canal do tio Mário e da Palhacia Bombom, que são também missionários da nossa igreja, né? Palhacia Bombom do nosso estado, aqui de Minas Gerais, e eles estão lá ensinando muitas coisas, estão dançando com as crianças, estão ensinando arte circense para a criança, está contando histórias, está fazendo muita coisa bacana, o canal está bem bonito, colorido, da forma que chama a atenção das crianças, e são da nossa igreja quadrangular, então vamos valorizar os da nossa casa, né? E sigam esses 2 canais, apresente para o seu filho que vai ser muito interessante, tá bom? E para que a gente finalize esse nosso tempo aqui, eu queria convidar você mesmo a pensar, bom, diante de tudo isso que eu ouvi, de todas as possibilidades, de tudo que eu posso desenvolver, o que eu vou fazer com tudo isso que eu recebi? Né? Como eu vou me posicionar?
É uma coisa que eu gostava muito de trabalhar com jovens, ainda gosto muito de trabalhar com jovens, trabalhar com adulto. E trabalhar com crianças não era tanto assim a minha praia. Eu falo que eu não sou assim uma tia assim de muito frufru, mas uma coisa que eu amo é que as pessoas aprendam e aprendam do Senhor. E aí, com isso, o Senhor foi gerando no meu coração esse interesse de ensinar crianças. Porque você ensina uma criança geralmente 1, 2 vezes, não mais que isso, e ela aprende. Então, eu tenho me dedicado no Ministério de Ensino, tenho me dedicado na área de educação e eu quero ensinar crianças, discipular crianças para o reino de Deus, discipular crianças para nações, ensinar para que elas caminhem com a palavra de Deus e vivam o evangelho e vivam a vontade de Deus. Seja aqui na minha casa, seja lá em Moçambique, seja em outra nação, seja onde for. O meu papel é discipular crianças, é ensinar crianças através da palavra. Não ensinar o que eu sei, o que eu tenho, os meus costumes, as minhas maneiras, as minhas manias, não. Mas ensinar a palavra, ensinar a vontade de Deus. Então, qual é a sua missão? Eu descobri essa é a minha missão, esse é meu status, esse é por aquilo que eu tenho vivido. Eu tenho me dedicado a isso. E você? Será que você pode fazer mais? Você pode ser voz para aqueles que não têm voz. Talvez perto da sua casa tem um monte de criança que estão assim, sem eira nem beira, sabe? Não têm sido lideradas, não têm sido guardadas. E você pode ser alguém que vai ser um agente de transformação na vida dessa criança. Gaste talvez um tempo na sua semana, no seu dia, para ir lá e falar algo para ela de Jesus, ensinar ela a palavra de Deus, dar para ela um presente, dar ela uma literatura infantil, evangélica. Ajude essa criança a viver a vontade de Deus, dê oportunidade para ela. Sabe, converse com essa criança, pare para ouvir. Crianças têm histórias incríveis. Eu gosto muito de contar histórias para crianças, mas sempre quando eu paro para ouvir as histórias das crianças, eu fico com meu coração assim, extremamente constrangido, disparado com o que elas têm para contar. Então, ouça as crianças, dê voz para esse público que muitas vezes tem ficado de lado. E se você é pai, se você é mãe, você tem uma missão de criar um filho para o reino de Deus, de criar um filho para que ele entenda qual é o propósito de Deus na vida dele, para que ele viva a vontade de Deus. Não perca seu tempo. Nós estamos de quarentena, mas Jesus não está de quarentena. Nossa missão não está de quarentena. Nosso propósito de vida não está de quarentena. A pandemia não atinge nossa fé. A pandemia não para o nosso propósito. Então nós precisamos continuar. Não desista da criança que tem perto de você, não desista do seu filho. E se você é um adulto hoje, que talvez na sua infância você foi tocado de uma maneira indevida, você sofreu algo quando criança que te deixa mal e que não deixa você se desenvolver até hoje, tenha liberdade de vir para os braços de Jesus. O lugar de criança é no colo de Jesus, o nosso lugar é no colo de Jesus. Ter liberdade de vir até o Senhor e chorar e contar para o Senhor aquilo que foi feito de mal, que te afligiu, para que você seja curado no seu íntimo, curado de forma inteira, para que então você seja uma agente de transformação na vida de outra criança. Talvez você é alguém que tem aversão à criança, que detesta a criança, procura descobrir lá no seu íntimo por que você sente isso. Talvez exista uma parte aí do seu coração que precisa ser curado. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Cristo ama as criancinhas do jeito que elas são, de todas as maneiras, tá bom? Então, pense nisso. Pense em tudo que a gente falou, no que a gente refletiu. Entenda qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão. E talvez a sua missão está bem pertinho de você. E eu te pergunto de novo agora. Qual é o seu status? Qual é a sua missão? O que você vai fazer depois de tudo isso? Talvez tenha uma criança aí pertinho que está precisando só de um abraço agora. Assim que a gente terminar, vai lá, dá um abraço nela, abençoa ela, fala para ela que você ama ela. E talvez esse abraço pode fazer a diferença na vida dela e daqui muitos anos ela vai lembrar. Assim como você lembrou de algo que talvez te fez mal. E eu quero também convidar você a pensar, lembre de alguma coisa que te fez bem enquanto você ainda era criança. Você lembra de alguma coisa? Com certeza tem algo que marca seu coração. Então seja alguém que vai marcar a vida de outras crianças através da palavra de Deus. Leve o reino de Deus, pregue a tempo e fora de tempo. Ensine a criança no caminho em que se deve seguir, para que até quando ela estiver mais velha ela não se desvie dele. Amém? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo, por termos aprendido um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre as crianças. E é isso, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o seu amor é infinito. Obrigado porque a sua graça, Senhor, ela é extremamente abundante sobre nós e sem merecermos, Senhor.
Obrigado porque o Senhor cuida de nós e o Senhor também se preocupa e cuida dos pequeninos. Senhor, nos ajuda, Deus, a ser agente de transformação na vida de cada criança. Eu oro, Senhor, por cada pessoa agora que está assistindo, Senhor, esta conferência, Pai, e que tem sido tocado no seu coração para despertar crianças, para pregar o Teu Evangelho para crianças, para falar do Teu amor. Meu Deus, coloca no coração dessa pessoa sinceridade com a Tua palavra, amor pelo Senhor, desejo pelo serviço do ministério, Pai. Ajuda eles, ó Deus, a entenderem qual é a Sua bondade, a Sua vontade sobre a vida deles e que eles possam, Senhor, caminhar em verdade. Caminhar, Senhor, dando passos, talvez curtos passos, um de cada vez, mas que vivam a Tua vontade, que tenham ousadia e coragem para alcançar crianças e para pregar para elas e falar do Teu amor para elas. Que muitas das vezes, Senhor, não vai ser com palavras, mas com gestos. Meu Deus, que cada vez mais pessoas acolham crianças, recebam crianças, ouçam crianças, abençoem crianças, Pai. Porque quando nós tivermos, sim, uma nação alcançada pelo Senhor, né, na sua infância ainda, nós podemos dizer que nós seremos uma nação melhor. Nós seremos um povo de verdade, escolhido para viver o Teu reino, e um povo que tomou posse dessa palavra. Jesus, eu peço ao Senhor que cada um tenha a responsabilidade. E nós queremos, Deus, também nesse momento orar, pedindo que o Senhor guarde cada criança, que o Senhor cubra cada uma, que o Senhor possa repreender toda ação maligna, tudo aquilo que Satanás tem tentado contra a vida das crianças, que seja desfeito em nome de Jesus. Que o Senhor levante dentro das casas, dentro de cada família, de cada comunidade, Senhor. Levante pessoas compromissadas em lutar por elas, em ensinar a elas a Tua palavra, Deus, e a viver pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Deus, pela geração de hoje, porque as crianças não são o futuro de amanhã, elas são o futuro de agora. Elas são a geração do presente, nós vamos alcançar elas agora. Tira, Deus, de dentro de nós esse sentimento de pensar que a criança é o futuro de amanhã, Deus. Faz com que a gente entenda que elas são o futuro da agora, e agora nós precisamos trabalhar para que elas sejam alcançadas, para que elas vivam conversão, arrependimento genuíno no Senhor e tenham uma vida transformada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Guarda no nosso coração, Espírito Santo. Tenha a liberdade de fazer com que fique no nosso coração tudo que nós ouvimos e aprendemos e que nós possamos entender qual é o nosso status. Muito obrigado, então, por você estar aqui até agora. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te use poderosamente. E uma coisa, não se esqueça de orar pela minha vida, pelos projetos da Secretaria Estadual de Missões, Secretaria Nacional de Missões também. Ore pelos nossos projetos, ore pelos missionários que estão trabalhando com as crianças, pelo departamento infantil da sua igreja e ore pelas crianças que estão perto de você. Deus abençoe você, um abraço e até a próxima. Olá pessoal, eu sou a Tia Grazi do Ministério Infantil da IEQ de Fazenda Velha, da 34ª região. Paz seja convosco. Bom, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje para dividir um pouquinho do que nós temos aprendido, do que nós temos vivido aqui na nossa igreja. Não tanto a minha pessoa, mas toda a minha equipe, né? Porque o Ministério Infantil, ele não é composto só por mim. Tem várias pessoas que me ajudam. Minha equipe, ela não é muito grande, né? Não é meu. A equipe que Deus escolheu para mim, ela não é muito grande. Ela é pequena em pessoas, mas ela é muito grande em atos, no que nós fazemos, né? Mas tudo isso porque nós temos uma pastora que ela vive o Ministério Infantil junto conosco. E isso começou há pouco tempo, né? Tem mais ou menos 8 anos que nós nos despertamos para um tempo como esse, né? Nós despertamos que nós precisávamos, não era só de pessoas para cuidadores de crianças, nós precisávamos de pastores de crianças. Então a nossa pastora, a nossa igreja, ela começou a investir no Ministério Infantil, começou a olhar o Ministério Infantil de uma outra forma. Nós não tínhamos um lugar para ficar com as nossas crianças. Mais de 15 anos na nossa igreja, eu já tinha 15 anos no Ministério Infantil, e nós não tínhamos um lugar para nossas crianças. E já tem 8 anos que nós temos um lugar para nossas crianças. Porque Deus, é isso que Deus quer, né? Que as crianças precisam de pessoas que olhem para elas de uma forma diferente. Então, assim, há uns 8 anos atrás, quando tudo essa transformação começou,
eu conheci várias pessoas e uma delas foi o pastor Guilherme. O pastor Guilherme, ele foi aquela pessoa que me fez olhar o Ministério Infantil de uma forma diferente, sabe? Sabe aquilo que você sonha, mas que você acha que nunca você vai ter? Ele me mostrou que eu poderia ter tudo, que dependia apenas de mim. Como assim depende apenas de mim? Eu tenho que sonhar algo, né? Fazer com que aquele sonho meu se torne realidade, não ficar só no sonho. Então eu comecei a participar de congressos do Ministério Infantil, comecei a participar de treinamentos, né? Há 2 anos atrás eu fiz o MQTI, que foi tudo de bom para o nosso ministério aqui de Fazenda Velha, e não só do meu, para todo mundo que faz MQTI. Ele tem uma nova visão, tira aquela viseira nossa, né? Abre os nossos horizontes. Então isso tudo veio contribuir. E o pastor Guilherme, ele veio me apresentar os materiais que nós temos, que a nossa igreja tem, que são materiais maravilhosos, são pedras preciosas. Eu não conhecia missões de crianças, não conhecia. Nesse tempo todo, nesses 25 anos, só nos últimos 8 anos que eu vim conhecer o nosso material, que é muito rico. E cada projeto que tem de missões para crianças, é como se quando você conhecesse ele, você aceitasse Jesus novamente. Essa que foi a minha relação com cada um dos projetos que eu fico conhecendo. Um desses projetos é o projeto Valores, que há 4 anos a gente desenvolve aqui na Escola de Fazenda Velha. Foi fácil chegar até aqui? Não, não foi fácil. Mas Deus já disse que não seria fácil, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, com a pastora Paula, eu fui cada vez mais o meu amor crescendo por missões. Depois o Guilherme me apresentou o Juniamai, né, que é Juniores Amando o Mundo através da intercessão. Nós desenvolvemos ele aqui também na nossa igreja e é um projeto tão lindo, tão importante, né? Conhecemos a TEC, né, que são aquelas tardes evangelísticas, através daqueles materiais que são da sementinha, que a gente desenvolve em vários lugares. Aqui a gente desenvolve nas praças e que tem feito toda a diferença para o nosso ministério. Eu falo assim que Deus nos despertou para um tempo como esse. Nossas crianças não precisam apenas de arroz e feijão. Nossas crianças precisam ver novos horizontes. E você, essa ponte. Nós somos ponte para essas crianças. Levar Jesus de uma forma lúdica, de uma forma diferente, mas de uma forma eficaz. O coração da criança é daquele que chega primeiro. Você tem chegado no coração das suas crianças? Essa é a pergunta que eu deixo para você. De que forma que você quer chegar no coração das suas crianças? É só cuidando delas dentro da igreja? Não. Nós temos que sair das 4 paredes e mostrar às crianças o potencial que cada uma delas tem, como missionária, né? Hoje o nosso ministério aqui de Fazenda Velha é um ministério mais de missões. Como assim, Grazi? Porque nós desenvolvemos vários projetos, né, de missões. Olhe com seu pastor, olhe com seu líder, né? Os projetos que a nossa igreja tem são vários projetos, um mais lindo do que o outro. E eu tenho certeza que você vai encontrar um projeto que vai, assim, que o seu coração vai bater um pouco mais forte. O projeto Valores está aqui na nossa escola há 4 anos. E ele foi um divisor de água, tanto para a nossa igreja, tanto para a nossa comunidade, sabe? Não foi fácil implantar o projeto Valores, mas nós estamos aqui rompendo em fé. E cada família que a gente visita e que a gente percebe a diferença das crianças que têm participado desse projeto é muito gratificante. Um dia desses para trás eu fui conheci, né, uma família muito carente e assim, o que me deixou mais feliz é saber que quando eu cheguei naquela família, uma criança falou assim: eu te conheço, você é a tia do projeto Valores, você me ensinou como eu devo
como eu devo me portar perante os meus pais, e foi falando tantas coisas que eu e a minha equipe desenvolve ali dentro daquela escola. Às vezes a gente amanhece desanimado, mas eu venho dizer para você hoje, não pare. Deus está contando comigo, Deus está contando com você. E a sementinha que você plantou, que você tem plantado, no tempo certo, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar frutos. Eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Se você me perguntasse, Grazi, há quanto tempo você está no Ministério Infantil? Eu falaria que eu estou no Ministério Infantil há mais ou menos 8 anos. Foi quando eu despertei, né, para um tempo como esse. Então, assim, que Jesus venha falar em seu coração, faça a sua parte, faça os treinamentos, participe dos seminários, dos congressos, que com certeza o seu ministério, ele não vai ser o mesmo. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigado por este tempinho que nós passamos por aqui. E eu espero encontrar você um dia em algum treinamento, que seja do Projeto Valores, que seja outro projeto, para que nós juntos possamos compartilhar, para a gente possamos trocar experiências. Um grande abraço, um beijo, fique com Deus e até mais.